Já temos no ar aí? Ah, já temos no ar. Tava aqui esperando aqui para ver se nós estávamos no ar ou não. Mas já estamos no ar. De acordo com o rádio, já estamos no ar. Olá, tudo bom com você? Aqui tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Estamos aqui, como já falei, nós da TV Sul estamos fazendo as transmissões diretamente das nossas casas. Ontem a Andresa Panassol fez um excelente programa também, 5 da tarde, ao vivo com você. Você deve ter acompanhado. Sensacional, participação muito boa da comunidade online. E também vai a Giane, a coach Giane Suete também vai fazer as transmissões dela também online, através de lá do município de Sangão, de onde ela está, aqui pela TV Sul. A Paula Matias também, o Valneide Bem também. Então, enfim, aproveitar esse momento da história da humanidade para usar essas ferramentas que a gente não estava acostumado a usar. Estou usando assim com mais frequência, né? Para que a gente possa interagir de uma outra forma com você. Claro, né? Hoje todo mundo aí de quarentena ainda, mesmo com o decreto do governador que só passa a valer a partir de segunda-feira, né? Algumas pessoas foram para a rua, mas muitos já recuaram novamente, né? Ontem foi aquela euforia, passeata, carreata e coisa e tal. E hoje providências estão sendo tomadas para que não aconteça novamente isso. Afinal de contas, muitas pessoas estão ignorando a ciência, a tecnologia, os profissionais da saúde. Coisa que, para essa época, em 2020, poxa vida, eu lembro ali que em 2010, 2012, quando começamos na era da internet, mais forte, né? Quando a TV Sul começou a publicar vídeos, não apenas áudio, mas também começou a trabalhar com vídeos, a gente pensava, poxa, agora com essa tecnologia que daqui a pouco todo mundo vai usar, eu não estava usando naquela época, as pessoas vão estar mais habituadas, vão ter mais conhecimento, elas vão buscar mais informações. Antes as pessoas só tinham consulta, por exemplo, com um profissional, com um médico, um cientista, através do contato pessoal, né, indo até aos escritórios, indo até os consultórios, conversando com as pessoas. Isso era muito difícil de ter conhecimento. Então, depois que começou a era da internet, eu pessoalmente dizia, poxa vida, que show, que maravilha, agora as pessoas vão ter mais conhecimentos, vão saber mais, isso vai ser o up na vida das pessoas, todo mundo vai ficar mais esperto, né? Nós vamos ficar mais inteligentes, porque nós vamos, ou pelo menos mais conhecedor da verdade, vamos evitar tantas doenças, vamos evitar tantas mortes, vamos evitar tantos roubos, vamos evitar tantas coisas. Interessante que parece que estamos ficando mais burros, gente. Parece que estamos errando mais. E de repente aparece um vírus aí, uma doença que no passado já matou milhares e milhares, milhões de pessoas. Que a gente sabia só por documentos, que naquela época ainda era na época do trem, do a cavalo ainda, né? Eu falei em 1928, aquelas pestes que batiam. E aí nós sabíamos apenas porque vinham os correios, né, os telégrafos, enfim. Então era muito difícil a comunicação. Quando nós vimos, a família inteira tinha sido dizimada pela peste. Mesmo assim, naquela época,
as pessoas conseguiram perceber e começar e descobriram que esse negócio de contato era letal e na época não existia vacina também. Então, as pessoas começavam a se cuidar, a se isolar e foi salva a humanidade, né? E foi salva a humanidade. E hoje aparece novamente uma praga parecida com aquela, que é o coronavírus, né? Covid-19, moderno, né? Bonito, Covid-19. Então apareceu, e com toda essa tecnologia nesse momento era para nós estar aí, todo mundo evitando de morrer, de passar doença para os outros, né? Porque nós temos a internet, nós temos as informações. Nós temos ali médicos todo dia nas redes sociais, nós temos médicos, nós temos cientistas, nós temos profissionais de saúde, nós temos pessoas que conviveram com esse problema lá conseguimos conversar com pessoas dos Estados Unidos, do Japão, da China, brasileiros que estão lá, que estão passando recado dizendo, gente, cuidado aí no Brasil porque aqui a coisa está agarrando, aqui a coisa está feia. Ora, nesse momento era para ficar todo mundo atento, né? Opa! O mais simples ainda, que é muito simples, é evitar, igual como eu estou fazendo aqui, de repente você está fazendo, alguns de vocês estão fazendo aí, mas outros não. Alguns familiares de vocês não, né? Estão aí, na boa, dizendo, não, é tudo brincadeira. É só uma gripezinha. Não, tá tudo tranquilo, é só uma gripezinha. E principalmente aquelas pessoas mais pobres também, que estão aí, não, o fulano lá disse, o ó disse, o ó disse que é só a gripezinha, então não tem nenhum problema. Só que o ó tem toda a estrutura de médicos, de profissionais cuidando dele, né? Esses lá que estão lá, estão dizendo que é só uma gripezinha, eles podem até bater aí, o coronavírus pode até pegar, mas para eles tem médicos 24 horas por dia, tem todos os medicamentos, tem todas as condições, tem leito, não precisa sair de casa. Para que ir, por exemplo, né? Uma pessoa que tem condições, para que ir para o hospital se pode montar a própria estrutura dentro da própria casa, né? Nos palácios, das alvoradas, por aí. Né? Então fica fácil. Agora nós não. Quem é aí que tem condições de montar uma estrutura dentro da sua casa e cuidar? Isolar famílias aí, dos velhinhos, das crianças, das pessoas, enfim. Quem tem? Me diga. 4, 5 tem nesse país. O resto aqui para os hospitais. Estão indo para os postos de saúde e ao mesmo tempo estão batendo no peito dizendo, não, não quer nada, é só uma gripezinha, né? É só um vírusinho, eu estou morrendo de medo, para quê? Para que medo? Não precisa. Claro que não precisa ter medo, para quem quer morrer não precisa. Para quem quer sofrer um pouco, não precisa. Para quem quer ver parentes morrer, seu pai, sua mãe, às vezes um vizinho querido, às vezes um filho, porque pega também criança, né? Não tem nenhum problema. Ah? Morte de jovem. Morte de jovem não tem nenhum problema, para quê? Não é só de... Pra quê? Pra que se preocupar? Pra morrer, todo mundo vai morrer mesmo, né? Então aí compromete muita gente, os mais inteligentes, né? Os mais inteligentes, os mais sabedores, esses que sabem tudo. Eles sabem tudo, sabem mais do que o cientista, sabem mais do que o médico, sabem mais do que um profissional de saúde, sabem mais do que um professor, sabem mais do que qualquer pessoa. Eles sabem tudo. Sabe tudo, então eles dizem o seguinte, não vai pegar nada, é bobagem, é só uma gripezinha, não tem nenhum problema, pra quê? Vai estar nesses idiotas. Cidade de Milão, mais de 4 mil mortos hoje. Cidade de Milão, mais de 4 mil mortos hoje. E começou com isso. E começou com isso, vê só. De só uma gripezinha, de minimizar os efeitos. Uhum. É só vamos todo mundo voltar a trabalhar e coisa e tal, porque isso aí passa, né? Hoje de manhã eu estava vendo ali alguns profissionais falando, e eu não preciso nem dizer, você ouviu o que foi dito hoje na imprensa de forma geral, né? Mas não, nós temos aí os inteligentes, os mais espertos, os mais inteligentes, sabe tudo, sabe mais do que... Eu não entendo para que vão à escola. Para que você sabe tudo? Para que ir no médico?
Para que buscar um profissional de qualquer área? Não precisa, sabe tudo. Sabe tudo sobre saúde, sobre doença, e é só uma gripezinha sem nenhum problema nenhum. Não, ninguém morre, é mentira. Estava lá com meu irmão, o Gilmar, está nos Estados Unidos, em Boston. Estão tudo isolado lá, com medo danado. Mas digo uma coisa para vocês, é tudo mentira. É tudo, não, que nada, eles estão lá com medo só porque são medrosos mesmo, não, isso não mata ninguém, não matou ninguém, em Milão não matou ninguém, não matou 4 mil pessoas, não, é tudo mentira, tudo fake, é tudo mentira. O primeiro-ministro lá da Inglaterra está com coronavírus, grande coisa, coronavírus, é uma gripezinha qualquer, né? Então ninguém morre, é mentira desses loucos. Então vamos fazer carreata, vamos para a rua fazer carreata. Mas não importa quanto, carreata não é para ser feito no momento desse. Se o problema era conseguir que o governador do estado liberasse para segunda-feira, aos pouquinhos as pessoas começaram a voltar a trabalhar, já foi conquistado. Estava hoje, a polícia foi obrigada a intervir, o Ministério Público intervir, para poder dizer que não pode ir para a rua fazer essas coisas. Agora, o Ministério Público, o governo do estado, a polícia não está na rua por você que não tem medo e que diz que é só uma gripezinha. Não é por você. Porque você pode até acontecer aí, alguma coisa, não tem nenhum problema. Eu, pelo menos, não vou sentir nenhuma pena de você, né? Eu não vou. Agora, o que as pessoas estão preocupadas, esses profissionais e eu também, é com as pessoas que você pode contaminar, com as pessoas que eu posso contaminar. Aí é que está o problema. Quem quer morrer, que morra, não tem problema. Mas não carregue, não leve essa carga maldita para os outros, porque as pessoas querem viver. E se cuidar um pouquinho, na dúvida, eu tenho dúvida, será que é, será que não é? Na dúvida, segue quem entende. Na dúvida, como diz outro, segue o líder. Na dúvida, segue os profissionais de saúde. Na dúvida, segue o governador do estado, que está aqui mais próximo de nós, que não é uma pessoa, né, que corajosa, assim, que tem medo também, tem família, né? Que segue o cientista, pelo menos esse respeita os cientistas, respeita os professores. Não é o sabe-tudo, esse não é o sabe-tudo, né? Então tá rodeado de profissionais, de médicos, de cientistas, de profissionais que sabem do que está falando. Então, não vamos, você aí, você que não concorda com nada disso, não aceite que alguém da sua família faça isso. Dá bronca mesmo. Diga que não, pede para essas pessoas agarrarem juízo. Se é de menor, faça ficar em casa. Se é pessoas mais velhas, mais idosas, faz ficar em casa. Faz ficar em casa. Vamos preservar a vida, é só por pouco tempo, é só passar essa fase. Porque a economia. A economia. Gente, a economia. A humanidade existe há muito tempo e o Brasil não vai quebrar. O Brasil não vai quebrar. Isso aí é conversa, não quebra. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A riqueza brota em qualquer lugar, né? Você planta qualquer... Até passa um pouquinho mais de dificuldade. E talvez as tecnologias, no momento, elas ficam mais difíceis para a gente, mas nós conseguimos sobreviver, né? Então, mas nós não podemos trocar a nossa vida em nome da economia. Mas vai morrer muito mais gente de fome. Não vai. É por pouco tempo. É só cumprir essa... porque não existe tratamento. Não existe... Está aparecendo alguns tratamentos, mas não existe medicamentos, né? Então, podemos, nesse momento, todos nós, numa corrente, vamos para o sacrifício, tudo é com sacrifício mesmo. Nada cai do céu. Tudo é com sacrifício. Então, vamos sacrifício um pouquinho, vamos esperar mais uns dias, entre a dúvida, né? Se você tem dúvida, se nós temos dúvida, se estamos na dúvida, vamos respeitar, porque, vê só,
O desconhecido é perigoso. Nesse momento é perigoso, porque essa doença, nós não conhecemos ela. Ela é perigosa, então o que nós devemos fazer? No momento de nos cuidar. Eu sei que de repente você pode, Beto, mas ele está falando. Não, só estou dizendo para você o seguinte, que é possível a gente segurar mais um pouquinho, porque vê só, apenas de 8 a 18% da população foram feitos exames. Nós temos 82%, de 82 a 92% da população que não sabe sequer se tem vírus ou não, se conviveu com pessoas infectadas ou não. Então essas pessoas, elas estão em risco. Quantas pessoas devem estar infectadas? Por exemplo, no Morro da Fumaça, eu tenho uma irmã que trabalha ali no nosso hospital, que ela diz o seguinte, nunca viu tantas pessoas chegarem ali com problema de respiratório, com pneumonia, com tosse. Mas essas pessoas, se tiverem coronavírus, elas só vão apresentar, essas já começaram lá atrás, mas muitas daquelas que estão sendo infectadas só vão apresentar, pode ser que apresente daqui ainda 20 dias, 24 dias. Então até lá, o planeta vai estar contaminado, o Brasil vai estar. E aí é o seguinte, para quem concorda com exterminação em massa, para quem concorda com exterminação de população em massa, Beto, mas está exagerando? Não estou exagerando, já aconteceu no passado. Não é a primeira vez que acontece morte desse jeito. Ela matou milhões por causa disso. Claro, no passado, como é que é? A gripe espanhola, né? Matou milhões. Agora tem gente que diz assim, mas a AIDS mata muito. Agora tem uma coisa, AIDS matam, mas as pessoas morrem porque elas sabem do risco e correm risco. Por isso que mata mesmo, porque elas pagam para ver. Mas outras doenças, as pessoas estão pagando para ver e elas vão morrer, só que morrem mais devagar, né? A AIDS, por exemplo, já tem alguns tratamentos, mas elas sabiam que podiam pegar, né? Esse vírus ele é mais contagioso que AIDS, que dengue, qualquer coisa. Claro, é mais contagioso. Aí tem pessoas para dar uma justificar o que elas não conhecem, não sabem. Inclusive tem médicos aí falando essas bobagens, tá? Mas a AIDS mata mais. A AIDS mata mais, mas é o seguinte, as pessoas sabem. Então se a AIDS já mata, para que transformar essa doença então numa espécie de carrasco de população em massa, né? De muitas pessoas. Tem alguém aí? Vamos lá, quem está conosco? Um abraço para Adelina Marinheiro, falando que é pura verdade. Oi Adelina Marinheiro, muito obrigado pela sintonia. Claro que é isso, Adelina, não custa a gente se cuidar, né? Marcelo Pellegrino falando, o povo não aprende, Beto, estão brincando com o que não vem. Isso, Marcelo, gostei daquela música que tu cantou aí, cara, show de bola. Gostei, eu não sabia que tu tinha esse talento aí pra cantar e tocar, show de bola. Se eu não lançar o vídeo aí, manda pra mim que eu quero compartilhar. É isso, Marcelo, a população, ela parece que gosta do perigo. Eu não sei se é coragem ou é ignorância. Eu acho que tem uma mistura aí de ignorância e coragem, que o pior, que se essas pessoas, se essa doença elas só pegassem e elas morressem, não teria nenhum problema, porque elas estariam assumindo o próprio risco. O pior, que esses ignorantes vão transmitir para um monte de gente que não quer morrer, né? E vive ainda procurando convencer nas redes sociais, então fica quietos. Vão para redes sociais dizer que é só uma gripe. Fica quieto, não vão para redes sociais, você quer sair, sai, vai, se mata, pinta o caneco. Agora não vem para cá querer formar a cabeça de pessoas, dos outros. Às vezes o coitado ali que não tem nenhuma informação acaba achando que você tem razão, mas você não é médico. Você não é cientista. Você ainda não passou por isso. Você não mora nos países onde está acontecendo. Você não faz parte das famílias que já morreu gente. Você não pegou a doença ainda. Então você não conhece cidadão ou cidadã. Fecha a boca, fica quieto que vale mais a pena, né? Pelo menos, quem sabe, se você não pode ajudar, você não leva as pessoas. Isso é crime. Isso é crime contra o espírito, contra os céus. Não saber... Ora,
Como é que eu vou saber, por exemplo, como é que funciona, como é que se cria água raiz, por exemplo? Ou álcool, se eu não tenho nenhum conhecimento do álcool? Eu não sei como criar o álcool, então eu não sei, quem sabe disso é quem trabalha com isso. Então você não entende nada de saúde, fecha a boca. Pergunta se você conhece a peste da Idade Média. A peste da Idade Média? Sim. Alguém conhece a peste da Idade Média aí, como é que funcionou? É a peste negra. A peste negra, por exemplo, né? Um dos principais fatores que agravou é porque eles baniram os gatos. Ah, naquela época, né? Existia o predador dos ratos que transmitiu a peste negra. E aí, naquela época, a própria igreja, né? A própria igreja considerava os gatos como uma peste, como bicho, né? Como coisa de bruxaria, acabaram eliminando com os gatos. E aí os ratos que transmitiam a peste negra se proliferaram. E naquela época os religiosos que não eram médicos, mas entendiam de tudo, né? Tá vendo um monte aí de espiritualistas, um monte de religiosos da igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, dizendo que não, que todo mundo é médico agora, todo mundo entende, né? Então para que ir à escola, criatura? Se você sabe tudo, não vai para a escola. Para que aprender? Não precisa aprender, você já sabe tudo. Quem mais aí? O Marcelo Pellegrini, de novo, falando que ele recebeu um áudio de um médico dizendo que a gente tem que ficar pelo menos 28 dias na quarentena. Ó, tá vendo? O Marcelo Pellegrini recebeu um áudio de um médico transmitindo aqui. Eu acho que você já ouviu o Harley comentando, pedindo para que as pessoas ficassem pelo menos 28 dias em quarentena. Eu digo uma coisa para você: com 28 dias você não vai morrer. Você quer salvar a sua vida? Então com 28 dias, não é isso que as autoridades estão pedindo. Mas se vamos seguir ali o médico ali que o Marcelo consultou, certamente o Marcelo é uma pessoa inteligente, ele não ia estar falando uma bobagem dessa, ia procurar um médico para falar isso, né? Ele mesmo já teria resolvido se ele fosse o sabe-tudo, mas ele não é o sabe-tudo, então é uma pessoa igual a mim, não sabe muita coisa, procurou um profissional para saber. Então no mínimo seria o ideal 28 dias. O que está se pedindo é 14 dias. No entanto, está vendo aí um monte de entendido, de cientistas, de médicos, de gente que sabe tudo, fazendo carreata na rua, dizendo que não é nada disso. Né? São pessoas, certamente fizeram, né? Conhecem mais do que os médicos, sabe tudo, sabe tudo. Então... Marcelo, né, que reconhece que nós não sabemos. O Marcelo, claro. Igual o Marcelo, a Adeline e tantos outros que estão aí, né? Que sabem, que são pessoas igual a gente, que reconhecem que isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira, né? Não estou falando que ninguém está falando em apavorar ninguém, nada disso. O que é isso? Nós estamos aqui querendo proteger. Não quero, a essas alturas, não estou nem querendo mais proteger quem quer se arriscar, não é isso. Pode se arriscar, mas se arrisca e vai para longe, não vai para dentro da sua casa, para dentro da sua família, botar a sua família em risco, idiota. Não faça isso, vai para qualquer lugar onde você quiser. Não bota aí as pessoas queridas que você diz que ama em risco. Quer ir para as carreatas, quer ir para a rua, quer ir para não sei para onde, quer ir lá dar abraço nas pessoas, vai lá. Né? Mas uma coisa eu digo para você, a maioria eu estive observando, a maioria que estão na internet dizendo que não é nada, nas redes sociais, esses caras estão isolados. Eles ficam ali botando foguinho na fogueira, como o presidente da república, né? Tá lá dentro, você não viu mais o presidente chegar perto da população, né? Ele tá lá dizendo que é nada, mas ele não chega mais perto de ninguém, né? Está lá longe, se cuidando, lá por trás, onde a gente não vê, tem diversos médicos, né? Fazendo exame nele todos os dias, cuidando dele todo dia, mas você não tem essa estrutura na sua casa. Você não tem. Claro, se bater você morre. Se você pegar o coronavírus, você ou fica tudo estrupiado, porque pelas informações ela deixa as pessoas muito debilitadas, né? Ou então... deixa sequelas também, né? Mas os caras mais ricos não, esses não tem problema, mas esses estão só nas redes sociais dizendo que não é nada. E você, que é super-herói, tá aí nas carreatas, né? Eita, coisa bonita. Marcelo falando obrigado, né? Grande, Marcelo. Quem mais tá ali? A Cida falando verdade, Beto, concordo com você. Boa noite. Quem é a Cila? Cida da Silva. A Cida da Silva, um grande abraço, Cida, muito obrigado, é isso, Cida. E a Lília Cabeleireira falando verdade, não sabe, não fala, cuide-se. Ela tá falando que ela tem um primo na Itália, que ela mandou um áudio e falou que lá tá triste a situação. Quem é? Lília Cabeleireira.
Lília. A Lília Cabeleireira. Lília, é isso, Lília, é verdade, eu também tenho um irmão nos Estados Unidos, você tem um primo na Itália, né? Dizendo que lá é o bicho, né? O que está acontecendo, né? Morre todo dia, diversas pessoas, centenas de pessoas. Lá nos Estados Unidos também tem um irmão lá que está morrendo do medo. Tá com a família toda lá, eles estão mais isolados, porque lá é o seguinte, lá o presidente da República deu uma afrouxada lá e agora está perdendo o controle da situação. Ele não sabe mais nem o que fazer, né? E aí tem aqui os perturbados da cabeça que estão querendo seguir o que o cara lá já mudou de ideia. O presidente dos Estados Unidos, o que disse, já desfez. Está procurando desfazer. E aqui estão tentando fazer o que ele já disse lá, meu Deus do céu. Mesmo tendo exemplo. Né? Mesmo tendo exemplo, né? Então, meu Deus, não dá para entender. O ser humano de fato é complicado, né? O Marcelo está falando que o povo está confundindo preocupação com oposição. Isso, o povo está preocupado, tá confundindo preocupação com oposição, com política, está envolvendo tudo. Agora pode ver que daqui a pouco muitas pessoas vão dizer que eu sou comunista. O Beto é comunista, o Marcelo é comunista, como é o nome da... A Lília é comunista, quem? O Rally, a Cida e todos vocês aí que concordam com aquilo que eu tô falando, são tudo comunistas, né? Eu já sou chamado de comunista porque eu sou estudante e tô na cinco. Tá, não sei se formou agora engenheiro químico, né, Rally? Então tu já é comunista. É melhor tu não receber o diploma, porque engenheiro químico como o Rally já é comunista, então não pode mais, né? Então tá ferrado. Meu Deus do céu, quem mais tá aí conosco? Vamos lá. Um abraço pra Ana Silva da Silva. Ana Cida da Silva. Guilherme Macari, Fabiana Casagrande, Adriana Casagrande, Bruno Matiola, Marisa D'Agostin, Fábio Pacheco, a todos vocês são em outras redes que a gente não consegue identificar, porque nós compartilhamos nos grupos e só aparecem os grupos como se fosse uma única pessoa, né? Então a gente compartilha em grupos de 10, 20, 30 mil pessoas, né? E são diversos grupos, 50, 60 grupos acima de 20 mil pessoas cada grupo. Então dá muita gente aí, a gente não consegue identificar porque eles não estão diretamente conectados nas nossas redes, estão simplesmente conectados nos seus grupos. Eles nos assistem, mas vocês aí estão nos assistindo, mas muitas vezes não conseguem se comunicar conosco. A todos vocês, muito obrigado. A Fátima Salvani está conosco também. Realdinho Bortolinho, um grande abraço. Muitos de vocês eu não consigo identificar aqui, mas vocês, muito obrigado aí. Vamos todos se cuidar, gente. Nós não sabemos. Quando a gente não sabe, a gente se cala. Eu não sei, eu me calo. Eu estou falando aqui dizendo que eu não sei, por isso que eu não devo arriscar o meu pescoço e nem dos meus familiares. Nós estamos isolados já há alguns dias. E aqui na TVR Sul, toda a nossa equipe está nas suas casas, a recomendação é não sair de casa, não vem para cá. Nós perdemos o programa, nós deixamos aqui, inclusive conversamos com os nossos clientes aqui também, já explicamos qual é a situação e todo mundo está entendendo. Tá entendendo? Então ninguém vai morrer não, porque a roda não está girando. A roda está girando, sim, a roda está girando. Claro que está girando, não vai ser por causa de 10, 15 dias que o mundo que todo mundo vai morrer, gente. Não vai não. Vai morrer se pegar a doença. Falando que ela não é comunista, mas ela está com um pouco de medo. Ela não é comunista, ela está com um pouco de medo. Porque aqui a gente também não é e a gente também está com medo. Cida, nós não somos comunistas também, né? Mas nós também estamos com medo dessa doença. Por quê? Porque quem quer viver tem medo. Quem quer viver, Cida, tem medo, né? Não digo, não é ficar também e ao extremo, né? Ficar apavorado. Mas a gente tem medo. Isso tem uma forma muito simples da gente resolver esse problema. É ficar em casa, é se isolar, é ficar longe das pessoas, manter o contato, conversar, mas conversa de longe. Não chega muito perto. Para que arriscar? Porque as pessoas, como eu já te falei, tem pessoas que querem, que não têm medo mesmo, que arriscam as suas vidas, mas não a dos outros. Do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, né? Dos filhos.
né? Não tem essa, tá, de que só velhinho morre. Esse negócio só velhinho morre, isso aí caiu por terra, tá provado mais que nunca no Brasil. A maioria que estão contaminados e aqueles que já morreram, teve muitos que morreram com 30 anos, 35 anos, e gente do meio social aí até importante. Teve casos de adolescentes sem nenhum registro anterior de doença que morreu. Caso de adolescente, sem nenhum registro anterior, que morreu também, né? Então, gente, vamos nos cuidar. Não ligue para aquelas pessoas que estão aí, não olhe para isso. Não, essas pessoas, os corajosos, os sabe tudo, não ligue para essas pessoas. Você aí não sabe tudo, eu não sei, e quando a gente não sabe, a gente fecha a boca, fica quieto, né? Como falou lá a nossa querida internauta. Então vamos ficar quietos. Não fica quieto. Não vai, se você aí não tem, se você é corajoso, você não tem medo de morrer, acha que tudo isso é bobagem, então fica quieto, não diz nada. Fica aí na sua. E vai que você está errado. Você com toda essa coragem, com toda essa prepotência, com toda essa arrogância aí no seu semblante. E se você está errado, aí você, quem sabe até já contaminou o vírus, já contaminou com o vírus e está passando para alguém. Mas como eu disse, a maioria dos falastrões nas redes sociais estão dizendo que não é nada, estão isolados, com medo. Só que nós não conseguimos ver, né? Não conseguimos ver, né? A não ser aquelas pessoas, aqueles coitados que foram aí para... Ah, não, mas nós vamos nas carreatas, cada um fica no seu carro, mas daqui a pouco desce dali tudo eufórico, né? Porque já rolou também uma bebidinha, alguma coisa. Aí daqui a pouco já estão se abraçando todo mundo, daqui a pouco vai ter um resultado terrível na frente. Estados Unidos, o pastor que falou que era histeria, morreu recentemente. Ah, aquele pastor lá que falou que era histeria, né? Morreu agora, morreu hoje, né? Não sei se morreu ontem do coronavírus. Ele disse que era tudo uma loucura, que não era nada disso. Então, gente... Ah, tá, e o Marcelo falando que graças a Deus cancelaram a carreata em Criciúma. Ah, cancelaram a carreata em Criciúma. Gente, olha, o Ministério Público, esse pessoal que estão lá, eles não são burros, né? O governador do estado... a gente sempre, sabe, a gente percebe que ele sempre foi uma pessoa centrada. Não é um que diz uma coisa hoje, daqui a pouco diz outra, não. Ele é bem centrado, bem tranquilo, né? Ele não é aquela pessoa que diz aqui, daqui a pouco já mudou de ideia, nada disso. Então, a gente tem que ouvir essa gente. E a ordem hoje da polícia era para parar. Era para mesmo, se fosse para usar a força, e usar a força mesmo para parar. Porque essas pessoas corajosas, elas iam estar transmitindo um monte de doença, essa doença para um monte de gente, ia matar um monte de gente. Aí depois vem o choro, né? O ranger dos dentes, como é bíblico, né? Aí não adianta mais. Lembrando que o prefeito de Floripa ganhou repercussão natural porque ele vai manter os decretos. O prefeito de Floripa vai manter o decreto, né? Ganhou repercussão nacional e mundial até, né? Daqui a pouco, porque são pessoas dessa forma que nós precisamos de líderes que, na dúvida, líderes, por exemplo, o prefeito de Florianópolis, ele não é médico, até que eu saiba, não é médico. No entanto, ele está ouvindo quem entende. Quem é que entende? São médicos. É a ciência, é a tecnologia. Ou então nós queríamos tudo isso para quê? Para bonito, né? Então essas pessoas entendem. Então não vai, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser presidente da república, pode ser deputado, pode ser seu vizinho, pode ser quem for. Se não é médico, se não é cientista, se não conhece, não dê ouvido. Não dê ouvido. Dá ouvido para quem sabe, né? Dê ouvido para quem conhece. Então, você vai, quer dizer que eu saio por aí dizendo daqui a pouco, saio por aí dizendo que isso é só um vírusinho, você vai acreditar em mim? Idiota de você que acredita em mim. Eu não entendo como é que você vai acreditar em mim. Né? E vai que amanhã eu venha dizer que isso aí é só uma gripezinha, porque alguém me pagou, porque eu mudei de ideia, porque eu me tornei um idiota da noite pro dia, aí você vai acreditar em mim? Claro que você não deve acreditar em mim, nesse cara. No lugar eu já mudei de ideia, né? Quando muda de ideia, então já não dá mais para confiar. Então, a ciência
ela não é conflitante, às vezes é, mas a ciência traz para nós uma espécie de garantia do caminho que nós devemos tomar. E é ela que todas as vacinas criadas no mundo foi a ciência que criou. Claro, a ciência que criou todas as vacinas, né? Não foi, justamente, não foi político que criou vacina. Não foi o Beto Madeira aqui que criou vacina, não fomos nós. Foram os cientistas, foi a ciência, foram os estudiosos, que hoje tem diversas vacinas que salvam bilhões e bilhões de pessoas. O meningite que devastavam comunidade inteira, foi a ciência que criou. Então, como é que nós vamos abandonar a ciência agora? Medicina faz parte da ciência. Claro, a medicina faz parte da ciência. Gente, hoje então... Um abraço aqui para a Cida da Silva, falando verdade, Beto, se cuidar é bom nesse momento. E quem é? A Cida. A Cida. Temos que cuidar e deixar nas mãos de Deus. Cuidar. Claro, vamos cuidar, claro, elevar o nosso lado espiritual, né, gente? Não é morrer de medo, né? Não é para morrer de medo. Medo é importante a gente ter, porque medo sinaliza de que nós podemos mudar o nosso caminho, mudar o nosso rumo e não cair em precipício. O medo nos causa esse benefício. Agora, morrer de medo não, né? Tô falando do medo, é importante ter medo. Por exemplo, ó, medo de você, por exemplo, se encontrar comigo e vir me dar um abraço. Eu gosto muito de abraçar, né? Eu gosto muito de abraçar, de beijar. Tem pessoas que às vezes eu tenho amigos meus que são homens, então eu dou um abraço, eu beijo, e as pessoas, o cara, como é que é? Então eu gosto disso porque não só mulheres, são homens, são crianças. É muito bom abraçar, beijar, mas nesse momento o melhor carinho, o maior amor que nós temos pelas pessoas nesse momento é ficar um pouquinho longe. Claro, a você aí, um beijo grande também, muito obrigado pela participação. Marcelo, grava outra música lá e manda aí, bota nas redes sociais aí. Um dia desses eu vou te convidar para vir aqui para cantar alguma coisa, ou tu só canta aquela música? Até agora eu sei que tu me falar de só canta aquela música ali, mas já tá bom, já começou, né, Marcelo? Olha lá, que uma cena pra gente encerrar, mas nada, mas ninguém? Então todos vocês que estão aí, que a gente não tá conseguindo identificar? Zé Madeira. Zé Madeira tá chegando agora. Então tá. Zé, mais um aí, dos Madeira é quadrilha, né? Então tá bom. Gente, muito obrigado. Vamos nos cuidar. Esse final de semana vamos ficar em casa. Vamos tirar um tempinho para fazer aquela arrumação em volta de casa, né? Para botar aqueles documentos, aquela gaveta cheia. Vai na sua gaveta. Duvido quem não tem a gaveta cheia de papel velho ali que não presta mais para nada. Tá ali já faz 10 anos. Tá ali, né? Vamos limpar as gavetas, isso mesmo. Vamos lá, dar aquela nossa bota velha, aquela calça desbotada, aquela calça toda que você já esqueceu, que está lá no fundo da gaveta. Vamos trazer, vamos dar uma olhadinha nela, vamos botar ela no sol e vamos usá-la novamente. Aquela camisa, né? Vamos pegar aquela ferramenta que estava lá enferrujando, vamos dar uma limpada, né? Vamos brincar um pouquinho com o nosso cachorro, o nosso gato, vamos brincar um pouquinho com o nosso filho, vamos contar um pouco de piada aí com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos filhos. Vamos assistir um filme engraçado, vamos sair um pouquinho da novela, vamos lá, vamos assistir alguma coisa bacana, mas vamos assistir um filme engraçado. Quem está ali? Você está falando que o governador de Minas, que é médico e apoiava o presidente, por ter ido contra ele, nessas atitudes, foi esculachado. O governador de Minas? Foi médico, né? Que é médico? Isso. Porque tomou a posição de manter o procedimento, né? Isso. Foi esculachado pelo próprio... Não, foi esculachado pelos apoiadores. Pelos apoiadores Do presidente. do próprio presidente. Pois é, não se deve fazer isso nesse momento. Olha, quem é bolsonarista não tem nenhum problema. Qual o problema de torcer pelo Bolsonaro? Eu não vejo nenhum problema. Eu não torço, eu não votei nele, não, até torço para que o Brasil dê certo, porque ele é o nosso presidente. Não votei nele, né? Não votei nele. Mas isso não me faz eu ficar odiando quem apoia ele. Cada um tem livre-arbítrio. Faz. Nós estamos falando aqui de um problema sério, desse problema específico. Outras coisas, né? Sem questão partidária, gente. Esquece isso. Não tem partido político. Claro, o vírus não tem partido político. Ele pega todo mundo. E principalmente o vírus, gente, ele é um perseguidor de idiotas. O vírus,
ele só pega em idiotas ou desprevenidos, né, por acidente. Aí tá passando ali e até pega, né? De repente alguém espirrou ali, mas a maioria que estão pegando, que estão sendo contaminados, são contaminados por idiotas, ou quem pega são idiotas também. E vai morrer um monte de gente aí. Um monte de idiotas vão morrer aí pegando esse maldito vírus. Dos que não acreditam, né? Dos que não acreditam. Porque tem gente não sendo contaminada, mas sem saber, até se cuidam, mas tem aqueles que não se cuidaram, os corajosos, os famosos, os sabem tudo, aí transmite, né? Então... Um abraço para Luzia de Oliveira. Luzia de Oliveira. Fechou então, Rainer? Fechou aí com vocês, muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. Eu não costumo dizer muitos palavrões, de xingar, mas hoje aqui não foi um xingamento não, foi só uma expressão um pouquinho mais exaltada, mas eu quero dizer para você aí que para se cuidar, se você, na dúvida, não vai para a rua, fica em casa. Se você não conhece, se você não é médico, se você não é cientista, se você não conhece nada de saúde pública, fique em casa, não leve os outros para o mau caminho. Se você quiser, para você que está querendo se matar, está querendo se contaminar, vai sozinho. Aí vai lá, se isola, fica lá no canto, depois vai de novo. Não tem nenhum problema você se matar. É problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Se você disser que está certo se matar e se matar sozinho, pode se matar, né? Pode se matar. Pelo jeito, se todo mundo aí, esses que eu estou falando, for se matar, não vai sobrar, não vai sobrar espaço no cemitério, né? Tem muita gente aí que vai morrer. Mas não mate os outros, não leve os outros, não contamine as outras pessoas. Faça isso mesmo no ântrio da ignorância, use um pouquinho da inteligência. Tá bom? E Marcelo, fiquemos todos com Deus. Ficamos todos com Deus, um grande abraço. Até mais.